Aumenta o volume porque você acaba de dar play no Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura, cinema e o que mais vier. Recebemos convidados para debater e comentar os principais temas envolvendo o mundo literário. E para continuar nos acompanhando, somos @Clube da Não Cultura no Instagram e no TikTok. Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei. Oi! Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e, mais uma vez, não estamos sozinhos hoje, estamos com ela, The Book. Seja bem-vinda! Obrigada, tô nervosa, meu Deus. Não, vai ser uma conversa bem tranquila, bem fluida, vai dar tudo certo. Sinta-se em casa. Sim, isso aí. Então, aproveitando, né, já te apresenta, fala aí quem tu é, né, quais são as tuas redes sociais, onde é que o pessoal pode te encontrar. Oi, gente, eu sou a The Book, com DE, não é a piadinha do The Books on the Table, porque essa já passou, entendeu? Já, prazo de validade já extrapolou. Meu nome é Débora e eu falo sobre literatura, principalmente negra, nas redes sociais. Eu falo principalmente porque não é o único recorte do The Book, mas é o que eu gosto de abordar. Eu tô como The Book, DE Book tradicional no Instagram e The Book no TikTok. Vocês me encontram principalmente nessas redes. O Twitter eu não aconselho, é um pouco depressivo. E aí realmente não é muito bacana, mas tá lá também. Vão lá então seguir a The Book, as redes dela estão na descrição do episódio. E falando em seguir, não esqueçam de seguir @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais possíveis de se administrar nos dias de hoje, né, Fevi? Isso aí, estamos em quase todas, eu acho. E não estamos no Twitter, porque já tivemos a experiência, não foi muito agradável. Aí saiu. Eu não sei porque eu continuo lá, é horrível. Mas ele é viciante, eu entendo. Bom, então acho que antes da gente ir pro tema principal ali, que é o TikTok, né, que é geralmente onde tu tá mais envolvida, que a gente te vê mais, a gente tem umas perguntinhas que a gente meio que tá fazendo, assim, pra todo mundo que vem aqui, pra entender, né, quem é essa pessoa, quem é essa leitora, né. Então, a primeira pergunta é a seguinte: como é que a literatura surgiu na tua vida, assim, e como foi o processo de tu realmente se tornar uma leitora, né, e apreciar, né, esse mundo dos livros? Eu acho que a minha primeira influência literária foi o meu professor. Ele leciona há mais de 40 anos e todos os jogos e todas as atividades dele eram sempre muito educativas. E eu lembro que o primeiro livro que eu tive contato, sem ser aqueles de historinha de Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos que manhã comprava, que vinha no CD, sem ser esse, o primeiro que eu tive contato foi com o Diário de um Banana. E eu lembro que eu ria muito com Epa Neném, com aqueles desenhos. Eu falei, meu Deus, como é bom ficar imersiva nesse mundo. Só que eu só li o primeiro, porque eu me empolgo e esqueço que tem o resto da série pra eu ler. E aí, como eu nasci eu gosto de introduzir isso porque eu nasci e fui criada na segunda menor cidade da Bahia. Então, assim, é um contexto social muito específico. A questão da literatura lá daria um podcast só para ele, porque simplesmente não existe a questão da literatura lá, é uma parada meio bizarra. Eu conheço, 5 pessoas que leem na cidade. A minha cidade hoje, ela tem um pouco mais de 3.500 pessoas, 3.500, e onde eu moro tem 1.800. Então, assim, é um contexto... eu gosto da surpresa que as pessoas fazem com isso. É um contexto muito específico. Então, para eu falar sobre a minha vida literária, eu tenho que introduzir o contexto social e também o contexto familiar. A minha mãe, ela não concluiu o ensino fundamental e o meu pai não concluiu o ensino médio. Apesar de eu ter o estímulo para sempre enxergar a educação como válvula de escape e como única oportunidade que eu, enquanto pessoa pobre, teria, era sempre o livro didático, era sempre fazer atividade. A questão da educação estava sempre muito vinculada com a questão da escolarização. E essa escolarização formal não estimulava a leitura. Então, eu só vim mudar essa questão com meu tio, com o Diário de um Banana, e aí eu vim para São Paulo em 2016. E aí aqui tem um programa muito legal nas escolas municipais, que é você que é da comunidade, eu morei no Capão Redondo, que é onde eu tô agora, você tem acesso a uma biblioteca muito grande. Eu fiquei, meu Deus, livros de graça! E aí eu fiquei meu Deus, que universo é esse? E aí eu li o Terry McCatry, de John Green. Uhum. Que assim, eu amei, mas aí eu fui reler de novo e eu falei, por que eu me odiava tanto em 2016 a ponto de gostar desse livro? Porque esse livro é horrível. E eu falo horrível porque, enfim, John Green nunca vai ouvir minha opinião sobre o livro dele, então eu posso falar que é péssimo. Exatamente. É péssimo.
Mas depois disso eu só vim ler na faculdade. E aí a gente abre um parêntese muito interessante, que é a minha melhor amiga é apaixonada por Harry Potter. E aí a gente engole o negócio do argumento, porque a gente lembra quem foi que escreveu o Harry Potter, e eu fiquei apaixonada. Em 2018, eu li os 7 livros de uma vez, e eu falei, meu Deus, qual é a minha casa? Meu Deus, Rony me beija, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? E aí foi o livro que eu falei assim, porra, eu gosto de ficar nesse... Eu falo muito palavrão, tá? Perdão, nem deveria, sou pedagoga. Tá liberado, tá liberado. Não temos censura aqui, não se preocupe. Mas aí foi realmente com Harry Potter que eu falei, tipo, vou começar a ler, e eu achei muito interessante. E eu achava, como eu tenho facilidade pra ficar imersa na leitura e no universo do livro, pra mim era uma fantasia muito bem feita, um romance muito legal e um negócio muito divertido. É só não pesquisar sobre ela na internet. Mas eu tenho que pesquisar sobre ela na internet, por isso que hoje eu detesto os livros. Eu odeio essa mulher por me fazer odiar aquele livro que eu amava. Mas enfim. Sim. A minha relação é exatamente igual, assim, eu amava muito, cresci vendo os filmes e lendo os livros, eu amava, mas depois do que ela fez, né, nossa, eu criei um ranço, sabe? E aí, tipo assim, eu gosto de falar sobre isso porque realmente, a minha paixão por literatura começou com Harry Potter, eu falo, tipo assim, velho, dá pra eu me apaixonar muito por um universo e são, tipo assim, caralho, são só palavras. E olha o que essa mulher fez, eu senti com essas palavras. E aí, mas ainda assim, eu peguei ranço, não é como se eu fosse acabar com a transfobia do mundo. Não é isso. É só porque eu não consigo mais, entendeu? É só porque pra mim não faz mais sentido. Não me faz bem ler alguma coisa que essa mulher escreveu. Então Harry Potter perdeu o sentido pra mim. Mas aí eu só comecei a, tipo, colecionar livros durante a pandemia. De tipo assim, pra eu não pensar que meu pai vai morrer de Covid, porque meu pai era motorista da saúde lá da minha cidade, eu falei, eu vou ler, que é mais fácil eu ficar esperando um beijo de um casal do que eu ficar imaginando seu pai pegou Covid, talvez ele morra. E eu sempre falo coisas com bom humor, minha psicóloga não gosta disso, negócio da defesa, mas foi justamente por isso. E, tipo assim, eu só fiz essa analogia depois. Eu lia muito na pandemia. Era um negócio, tipo assim, cara, eu não preciso saber, tem 4.000 pessoas morrendo. Meu Deus, não! E aí foi o ano que eu mais li, foi o ano que começou o The Book também. Mas foi meio assim, tipo, refúgios, Harry Potter, indicação, mas principalmente a pandemia, que foi o que fez a situação extraordinária que a gente está vivendo, que me fez perceber que os livros são um refúgio também. Pra mim era muito mais saudável ficar nesse mundinho, ainda que fosse uma fuga, pra mim era muito mais saudável do que ficar consumindo as 300 informações que a gente tinha no telejornal e ficar imaginando 15 tipos de morte diferentes da minha família. Então foi o refúgio mais saudável que eu encontrei. Quando tu começou a trazer isso da pandemia, foi muita palavra que eu pensei, refúgio, assim, tipo... Porque eu tive muito esse sentimento também do, tipo, vou ligar a TV e não quero saber sobre isso. Sei lá, se eu vou mexer no Twitter, se eu vou acessar qualquer coisa, eu vou ter essa notícia que eu não quero ter. Então, eu vou usar os livros, eu vou ver outros meios de me entreter que não sejam diretamente ligados a notícias. Porque, enfim, a gente meio que pirou, né? Além de todo o perigo, medo, tinha a situação também do mundo como um todo. Enfim, então acho que de certo modo, tu respondeu também uma outra pergunta que a gente ia te fazer sobre de onde veio a vontade de criar conteúdo para a internet. Eu entendo que tu se enxergou, a literatura é um refúgio para mim, então acho que pode ser para os outros, e aí que tu teve essa ideia de ir para o Instagram, para o TikTok, como é que foi isso, assim? Cara, dado o contexto social que eu tava, eu não tinha gente para conversar, tipo assim, me indica um livro bom. Não existe. Entendi. Aí eu fui pro YouTube, aí eu botei, tipo, meus livros favoritos. Aí apareceu a clássica panelinha do YouTube, muito massa, inclusive, mas que tá mesmo há trocentos anos. Há muito tempo, sim. Há muito tempo, tá 12 anos a mesma panelinha do YouTube. E aí eu fui pesquisando livros e tal, e aí tem um negócio do aplicativo do TikTok, que eu descobri que não era só pra dançar. Olha só que bacana. E aí eu entrei no mundinho do hashtag BookTok. E aí eu falei, meu Deus, dá pra eu descarregar meu áudio num vídeo na vertical em que eu não vou gastar dinheiro com edição e que eu não vou ter 30 visualizações só no YouTube. E foi justamente por isso. Pra eu não ficar resenhando com a parede, eu falei, vou filmar. Mas, tipo assim, eu nunca... O The Book começou de uma maneira muito despretensiosa. Não foi muito de tipo, vou trabalhar com isso, fechar publicidades. Eu nem sabia que isso poderia acontecer. Porque na minha cabeça era só, gente, esse casal é tão bonitinho, meu Deus. Eu preciso falar disso com alguém.
era isso, entendeu? Porque se eu ia com empolgação com manhã. Manhã tava cozinhando, manhã não tava ligando pra minha opinião. Ela tinha mais o que fazer do que ficar preocupada com o café que eu tô chipando. Aí tu substituiu a manhã pelo TikTok. Pelo TikTok. Eu substituí manhã pelo TikTok, entendeu? Minha mãe não tava me suportando mais. Hoje ela chega, ela entra no meu quarto e fala, olha a estante que minha filha tem. Mas eu fico horas no quarto, ela fica tipo, vai viver, pelo amor de Deus. Eu fico, bicha, se decida. E aí, e é assim que eu converso com minha mãe, desse jeito. Enfim. E aí foi... E esse ritmo de produção, assim, tu falou que, né, bom, não fica no teu quarto aí produzindo. Como é que é esse ritmo de produção tua? Tu senta e grava vários vídeos? Ou tu se organiza, assim, vou gravar esse porque li o livro agora, tô com vontade, veio na mente a inspiração? Cara, o The Book surgiu de uma maneira despretensiosa, só que o The Book ocupou um lugar nas book redes que aparentemente a opinião de The Book importa. Então, aconteceu tal coisa, o que é que The Book está pensando? Eu não queria estar pensando nada, eu queria estar de boa em Salvador, numa prainha, mas uma pessoa, olha, foi racista, eu vou falar, porra, tu quer que eu fale mais o quê? Porque assim, eu tô começando a pontuar as pequenas grandes coisas que o The Book transformou, que eu acho muito estranho eu, na segunda menor cidade da Bahia, ter sido a primeira pessoa a falar abertamente sobre racismo no BookTok. Olha o tamanho daquela plataforma. Eu fui a primeira pessoa a falar, o BookTok é racista. Esse nicho é racista por causa disso, disso, disso. E eu só tinha 4 meses na plataforma. Inclusive, foi o meu primeiro vídeo a bater 100 mil, foi o primeiro vídeo que estourou. Foi através desse vídeo que eu comecei a trabalhar diretamente com o TikTok. Então, hoje eu faço parte dos criadores de educação desde aquela época. Então, o meu ritmo de produção, eu acho interessante isso porque ele vai além das leituras que eu leio, que no caso não está existindo. Realmente está um processo bem difícil o negócio do ler. Tô lendo fanfic, o que é bem triste. É bem isso, eu acho. A gente começa a tomar um negócio como trabalho e aí a gente para de ler. É incrível. Meu Deus, eu tava lendo. Pô, velho. E aí eu fico triste porque eu fico... Pô, tanto que eu nem me inscrevi pra parceria nenhum esse ano com nenhuma editora, porque tava me pressionando a falar, eu não mereço esse livro. Não quero, dei pra outra pessoa que vai ler, porque eu não estava conseguindo ler. Enfim, traumas. Mas o que eu acho muito interessante sobre o meu processo de produção é que, como o The Book é sim um perfil que traz opinião, que vão além de opinião do eu achei um livro legal ou ruim, é um perfil de opinião sobre as book redes no geral. Então, é sobre a postura de tal criador de conteúdo, é sobre a postura da editora, é sobre a postura do escritor. E não que eu precise ter opinião sobre tudo isso. Muitas vezes eu não falo, porque eu sei que tem coisas que não me cabem. Mas algumas coisas, através da minha faculdade, das coisas que eu pesquiso, enquanto pedagoga mesmo, eu consigo trazer um outro tipo de olhar sobre assuntos que talvez passem despercebidos. O que para mim é óbvio, para outras pessoas talvez não sejam. Então, o meu ritmo de produção geralmente eu vejo o que está acontecendo nas book redes, falo, vou me estressar com essa opinião? Se a resposta for sim, eu vou fazer um vídeo. Porque o The Book é a organização do meu ódio. Então, assim, eu preciso ser bem didática, ser bem negócio, igual esse negócio da Colin Hoover que aconteceu agora. Bicha, Jefferson Tenório tava sendo censurado e tu tá preocupado com a piveta que lançou esmalte? Quais são as prioridades de vocês? Eu não quis fazer um vídeo explicando. Eu só usei um áudio muito bacana e publiquei sobre isso. Então, assim, como a galera já tem outros vídeos do The Book, eles sabem que eu sintetizei minha produção no vídeo cômico, que é sempre o que eu faço. Desde o começo foi sempre assim. Eu coloco um vídeo cômico muito curtinho, sobre um tema muito polêmico. Eu vejo como foi que o público recebeu isso, através de comentário, através de curtidas, através de compartilhamento. Pego isso e transformo no livro didático, que é o meu lado professora. Então, é bem falar assim, racismo é errado. Dá a mãozinha aqui, coração. Coisa boa. Então, eu tento fazer isso. Então, meu ritmo de produção é muito isso. Quanto à literatura, é geralmente quando me toca muito. Então, eu li um livro, O Solitária, de Eliana Alves Cruz. Nossa, eu ia falar sobre isso. É muito bom!
Eu ia falar, até desculpa te interromper, mas eu ia dizer, porque assim, eu vi esse vídeo e aí eu pensei assim, cara, é genial o que ela faz, porque tem uma geração ali de identificação, né? Porque tu fala de uma experiência pessoal tua e fala também e traz informações e acaba sendo um vídeo que tem a tua opinião, tem essa geração de identificação e ao mesmo tempo é informativo, né? É incrível, assim. Então, até hoje, o que eu trago muito na questão dos meus vídeos, independente se é opinião sobre Bookread ou opinião sobre livro, é que o que eu o que eu publico nas Bookreads é o que eu encontrei ou não encontrei de certa forma nela, que é a identificação. Eu não me identifico com esse criador branco que só fala de livro branco, não. Se eu não me identifico, eu vou construir um movimento que é meu, que é dar a esse novo público essa nova visão. Então, o que eu percebo que eu fui construindo organicamente, e hoje eu percebo como sistema mesmo que precisa ser pensado, meu enquanto criadora, entender isso como uma profissão, é que eu preciso criar comunidade. Eu não é falsa modéstia, não é tipo, sou melhor que isso. Eu não tô afim de engajamento. Eu preciso que a minha comunidade, e a minha comunidade nas minhas plataformas, ou é a comunidade literária, ou é a comunidade da cidade em que eu nasci. Porque, vez ou outra, eu trago alguns assuntos muito pesados acerca das violências que o pessoal da minha cidade sofreu e ainda vem sofrendo. Então, para mim, é sobre identificação. Você só continua assistindo o vídeo se você se identificar com alguma coisa nela, ou um alívio muito grande que você pensa, meu Deus, ainda bem que não sou eu passando por isso. Então, para mim, o telespectador, ele se prende muito nesses dois extremos. Eu sou parecido com isso, ou ainda bem que não aconteceu comigo. Então, esse vídeo de Eliana, primeiro ele me tocou muito, porque a todo tempo que eu li, eu lembrava realmente dessa geração da minha avó materna, que foi criada nesse meio. E para mim era muito estranho, como eu falei no vídeo, ela querer se afastar da profissão que ela me conta com muito orgulho. Na minha cabeça não fazia sentido ela querer afastar minha mãe da profissão que ela tem muito orgulho. Então, e a Eliana traz isso muito bem. Então, a analogia que eu fiz foi justamente os pontos que eu trago. Então, geralmente, nos meus vídeos, eu sempre vou trazer algo pessoal, em que eu me sinta confortável em expor, mas não tirando foco, não fazendo com que a minha vida seja um ponto importante. A minha vida é só uma analogia, um exemplo que eu uso para essa escrita. Mas às vezes é só ódio mesmo, porque é muito bom fazer um vídeo sem roteiro. O meu problema é que eu sou muito sistemática, eu sou muito pragmática. Cada flash que você vê naquela edição de vídeo que introduz a música, eu abro parênteses no roteiro, introduzir música no minuto tal. Eu sou muito chata com essas coisas. Então, mas às vezes é só ódio mesmo. Só que aí eu lembro que eu sou negra. Olha só que bacana. Então eu não posso ser muito enfática e muito raivosa. Eu não tenho esse direito. A internet não me aceitaria. Então a gente respira, olha só. E aí eu xingo nos melhores amigos, é bem legal. Mas realmente a produção dos meus vídeos é justamente porque hoje eu já entendo qual é a minha comunidade, qual é o meu público. E o que é muito importante também é entender o público que eu não vou atingir e que eu não quero atingir. Eu já tive certeza, e a Bienal do Rio de Janeiro foi muito importante para isso, que eu fui para a Bienal, para ter certeza de qual é o meu público e qual não é o meu público, e tá tudo bem. Esse aqui não ser o meu público. Não é com vocês que eu estou procurando dialogar. A minha conversa é com esse público. E não que um seja melhor do que outro. É só a questão da identificação e da comunidade, que é o que eu trabalho nos meus vídeos e nas minhas produções. Eu falo pra caralho, tá? Me cortem, por favor. Não, a conversa, quando ela é boa, ela é assim. A gente vai atropelando também. Falou que tem a questão do roteiro, de sistematizar e tudo mais. E então, tu cria mais ou menos assim tópicos e vai falando, ou é palavra por palavra, tu usa TP? Como é que funciona assim nessa parte mais. Cara, o meu texto é corrido, velho. Até pra você entender como meu cérebro funciona, até a introdução do meu TCC, que os professores falavam. Justificativa, não. Professor, não me faça escrever justificativa. Eu tenho que pegar o embalo de uma escrita e eu vou terminar isso quando eu estiver lá no final e acabou. Então, o meu texto, ele é o meu texto corrido. Só que antes de eu ir pra produção, e eu escrevo à mão, não consigo escrever no celular. Antes de eu escrever à mão, eu falo, ok, eu preciso falar sobre esse ponto. No caso, vou usar o Silvio de Monteiro Lobato também, que é muito autoexplicativo sobre como eu falo.
eu sempre separo coisas que eu preciso falar. Então, o que eu faço com o meu texto é conectar essas coisas e fazer sentido para aquele tipo de livro que eu estou publicando ou para aquele tipo de autor que eu estou falando. Então, eu não consigo escrever por tópico, porque para mim parece muito tipo, uau, um slide, bacana, não consigo. E aí, realmente, a minha oratória, ela se perde, a minha dicção, ela se perde. E, por favor, eu amo a minha oratória e minha dicção. Então, eu não vou montar um sistema que breque esse negócio que eu gosto e que eu acho que é o que o público também fica. Então, é muito como o meu cérebro funciona. Eu escrevo muito texto corrido, mas eu defino pontos mentalmente sobre. Eu não falei sobre essa parte. Eu não falei sobre isso da minha avó. Essa palavra não tá legal. Tipo assim, às vezes, no livro mesmo, no vídeo de Solitária, eu tinha um termo que era tipo, humilhada. Tipo, minha avó falou essa palavra. As empregadas domésticas são humilhadas. E eu falei, não sei se cabe aqui. Se eu tirar essa palavra, vai perder o sentido do que essa pessoa me falou? Não vai. Então, eu tiro, porque, eu sou muito chata com os meus vídeos, principalmente na questão de, tipo assim, o que eu me orgulho muito das minhas produções e do meu roteiro é de falar assim, você pode mostrar pro meu professor da faculdade, graças a Deus não tenho mais que eu me formei, ou pra qualquer pessoa na rua que eu vou ter orgulho dessa pessoa ver o meu vídeo. Não os meus stories são péssimos, mas os meus vídeos. Então, eu sempre falei isso muito pra minha psicóloga, que eu tenho muito cuidado com o que eu faço. Sempre tive muito cuidado. Eu não tô produzindo só mais um videozinho, haha, que bacana. Eu tô produzindo conteúdo. Então, pra mim, é importante que esse conteúdo faça sentido com quem eu quero falar e com quem eu sou. Com o que eu quero dizer. É por isso que eu tenho muito cuidado. Mas, assim, escrita corrida, pego o rascunho, risco e falo, meu Deus, eu sou uma merda. Depois eu volto e falo, caralho, eu sou muito perfeita, meu Deus. Então eu oscilo nesse negócio. E aí eu escrevo tudo e falo, tipo, no vídeo mesmo que eu fiz sobre o Lajadinho, que foi sobre a enchente que teve lá. Eu boto a frase que eu vou falar, eu boto um pivete que eu falo no vídeo, eu escrevo. Se tiver um pivete lá, tipo, falando, pivete, na moral, nanana, que é a questão da identificação sobre ser baiano e sobre ser sotaque, eu escrevi isso. Então, eu coloco a introdução, introduzi tal música nesse tal momento. Mas tudo à mão. Eu funciono melhor escrevendo. Acho que fixa até melhor na hora de falar e sair com mais naturalidade. Esse exercício da escrita me ajuda também na questão da dicção e da produção do vídeo e da gravação. Nossa, eu amei esse negócio da escrita. A gente aqui faz roteiro, mas vai no modo mais fácil, né? Que é fica meio freestyle, E aí vai fazendo também freestyle na hora. E agora a gente quer saber, mais indo para a vida de leitora, assim, o que tu indicaria de hábito de leitura que tu tem no teu dia a dia, na tua rotina, que a gente sabe que a gente faz um milhão de coisas, então, como tu encaixa a leitura no teu dia, o que tu daria de dica para as pessoas do tipo, tô encalhada, tô com ressaca, o que eu posso fazer para ler mais, quais são os truques, assim, que tu faz para tentar retomar a leitura ou para ter isso como hábito no teu dia a dia? Mesmo sabendo que tem momentos que a gente não lê tanto, a gente sabe. Mas as coisas mais certeiras, assim, que funcionam pra ti. Cara, eu vou dizer coisas que eu não estou colocando em prática porque eu não estou lendo muito. Mas, enfim, a minha vida está uma bagunça. Mas a primeira coisa que eu tenho consciência que eu preciso fazer é desligar o celular. Não é afastar, deixar carregado. Se eu souber que ele está carregado, meu cérebro vai falar, bicho, é o TikTok, por favor, para com isso, garota. É isso que eu queria saber até. Além de ser uma grande produtora de TikTok, tu consome muito conteúdo de lá? Eu acho levemente não saudável a quantidade. É porque eu também, às vezes, eu deixo só no seguindo, que é pra ver o que os meus amigos Booker Influencers também estão postando, até pra eu entender o que tá acontecendo nessa comunidade. Mas, às vezes, é só uns negócios bem aleatórios. TikTok de madrugada é bem estranho. Mas, enfim. O que funciona muito pra mim, e aí eu preciso voltar a entender isso, é que eu preciso lembrar. O básico pra mim é lembrar que eu gosto de ler. Sabe, pra mim é a premissa básica, tipo assim, velho, você gosta disso. Você não tá se forçando, você gosta, você só se esqueceu que você gosta de ler. E aí eu tenho que ir amenizando essas pequenas coisas que me fazem esquecer que eu gosto de ler. Que é um TikTok, que é uma fanfic. Tô lendo muito Roberto e Diego ultimamente, não sei porque, o mexicano ainda, pura toxina do relacionamento, tô amando.
E aí, eu tento amenizar essas pequenas coisas. Mas pra mim, o básico é lembrar que eu gosto de ler. E aí, esse exercício, você pode... Se você não tiver problema com notificação de celular, bota um tempo, tipo assim, eu quero ler... Eu consigo ler 2 horas hoje. Tenta ler as 2 horas. Se o livro estiver muito bom, você vai falar, tipo, meu Deus, mas já... Tchau. Ah, meu livro. Inclusive, saudade dessa sensação. Mas, pra mim, o básico é entender que eu gosto de ler e tentar amenizar as pequenas coisas que me fazem esquecer que eu amo a sensação de estar lendo. Amo a sensação de abrir um livro e falar, meu Deus, como eu amo ser leitora. Uma página depois, um capítulo depois, eu tô xingando a autora. É essa a sensação que eu quero em mim. Saudades, inclusive, fico arrepiada falando. Mas é isso. Só um extra sobre isso que tu comentou do amar ler, né? Mas uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes no podcast, que é, enquanto criadores de conteúdo, o quanto às vezes esse consumir literatura tem um aspecto diferente. Porque tem aquela coisa do compromisso mais do que querer ler aquilo. Então eu queria saber de ti como que é isso, assim, tu tem aquela coisa do vou ler o que tá todo mundo falando para trazer uma opinião ou não, eu não vou fazer isso, eu vou ler literalmente só o que eu quiser. Como que funciona essa parte, assim, de separar o que tu gosta versus o que talvez, enfim, funcionasse mais estrategicamente para a produção de conteúdo, sabe? Cara, eu acho que o único livro que eu li, porque eu senti que ai, tá todo mundo falando desse livro, foi Assim que Acaba. Foi o único livro que eu li. Ai, que pena, né? Porra! E aí, tu tá entendendo? Tu pensou, mas nunca mais que eu vou ficar lendo coisa que todo mundo falando. que já teve uma experiência ruim, né? Ai, sério. Cara, não, mas... E aí que Velho, porra, eu tenho que formular muito bem essa frase que eu vou falar. Às vezes, esse é o problema de você... Acho massa que tem acesso à informação. Bacana. Saiu muito escrota essa frase que eu falei, mas eu realmente acho muito massa. Mas é porque às vezes eu queria não ter algum tipo de informação sobre certos autores e sobre certos livros. E eu não queria ter muita informação, principalmente para o público que lê aquela autora. Se eu não soubesse quem eram as meninas, ou na escola em que eu trabalhei, que eu via meninas de 13 anos com Assim que Acaba na carteira, esse livro talvez não me Eu trabalhei numa escola particular em Salvador. As meninas, que eu distribuía iPad lá, eu era estagiária lá. As meninas com Assim que Acabar na eu falava, mas Riley, mas... Sabe quando você fica... Eu esquecia do meu trabalho. Quando eu tava distribuindo os iPads, eu falava, não, por quê? Então, às vezes eu queria não ter esse tipo de informação. Sim. Mas velho, se eu não estiver gostando de um livro, eu abandono. Eu não tenho o menor... A não ser que seja publicidade. E aí a gente trabalha com isso depois. Inclusive, quando eu fecho umas publis, eu sempre falo assim, então, amiga, é pra dizer que é a melhor coisa que eu já li no universo ou é pra ressaltar os pontos positivos? Porque pra mim é diferente. É Sim, diferente ressaltar pontos positivos e dizer que é a melhor coisa que eu já li no mundo. São coisas diferentes. Mas quando não é publicidade, se tá ruim, eu paro. Sem o menor problema, sem o menor problema. E aí, é muito isso. Eu leio muitas coisas que eu gosto, só que tem alguns exercícios que eu faço que é tipo assim, eu já conversei com um escritor amigo meu, inclusive ele vai estar na Bienal da Bahia, muito bom, que tipo assim, eu parei pra pensar que eu não leio escritores baianos. E aí eu fiquei tipo, caralho, eu não leio escritores baianos. Eu não tô falando só Jorge Amado, meu Deus, Gabriela. Não, eu tô falando pessoas que eu conheço do meio de Salvador, que eu sei que são escritores e que são escritores fodas, e que eu não leio. E aí esse é o problema de estar tão imerso nessa questão do BookTok, nananana. Porque a gente influencia, mas a gente também é influenciado. Fica nichado, né, muitas vezes. Muito nichado. Aquela história da bolha não é discurso de 2018, hashtag ele não é isso. É muito real. Então, o que eu procuro fazer são exercícios que me fazem pensar o que é que eu estou lendo, quem eu estou lendo, de onde é que eu estou lendo. Eu não acho que todos os leitores devessem fazer isso, mas para mim é um exercício interessante e faz sentido para mim enquanto criadora de conteúdo. Mas assim, me comprometer a ler um livro que tá tipo assim, muito hypado, que as pessoas estão falando, na verdade para mim tem um efeito contrário. Se tem muita gente falando de um livro, eu falo, quero não. Vixe, pra quê? Quero não. Todas as vezes que eu li Deu Bosta, eu fui ler Trono de Vidro. Pra que eu fui ler Trono de Vidro, bicha? Me responde.
Poxa, eu fiquei, não, sem condição, entendeu? Acho massa criadores que se empenham em não gostar de um livro, ainda assim consegue produzir vários vídeos sobre uma coisa que não gostou. Mas pra mim, eu não quero fazer com que o trabalho tire o prazer de ler. Pra mim não faz sentido. Então, se tá ruim, eu abandono, não tem nem pensar 2 vezes. Facinho, facinho. Oxi. E ainda nessa vibe leitora, a gente queria saber de ti, assim, se tu tivesse a escolha de ler só um livro pro resto da vida, sabe? Eu sei que é uma pergunta difícil. Mas, assim, a partir de agora você nunca mais pode ler nenhum livro novo, sei lá. E se tivesse que escolher um livro, então, esse pra toda a vida, qual seria? Eu estou levemente arrepiada, porque isso não é pergunta que se faz, certo? Injusto, assim, né? Injusto. A gente tava tendo um diálogo respeitoso, uma conversa bacana. Cara, eu tenho 2 problemas, porque o meu livro favorito da vida é Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Ai, mas é isso aí, tem resposta maravilhoso. eu, assim, né? Não, eu não me dei uma ponto de só ler isso pelo resto da vida, não. Eu fiquei mal. Eu fiquei meia hora. Eu vi aquele livrinho assim, aí eu falei, 3 horinhas, macetei esse livro. Eu li o primeiro conto, eu falei, cara, eu quero morrer, meu Deus, alguém me tire daqui. Então, assim, não vai tá dando. Apesar de eu amar... Puta que pariu, se um dia eu esbarrar com aquela mulher, eu faleço. Eu acho que eu leria O Ódio que Você Semeia. Porque o ódio que você semeia tem o negócio da tristeza, tem o negócio do bom humor, tem a referência a pop, tem palmitagem, tem romance afrocentrado, tem tudo que há de bom num livro só. Então, assim, é um livro que eu, amei. Meu Deus, como eu já li quase todos os livros de Angie Thomas que foram publicados aqui no Brasil. Eu amo a escrita dela e eu amo como ela consegue me fazer chorar de rir e chorar de... Caralho, é muito ruim tudo isso que a gente tá vivendo. E ela faz isso de uma maneira muito fluida e muito natural. Então, com certeza, O Ódio que Você Semeia. Muito bom. Viu? Não é tão difícil assim. É difícil pra caralho, que eu estou arrepiada que tá pensando que tem algum espírito atrás de mim. É que é difícil porque tem bem isso que tu falou, né? A gente pode amar um livro, mas imagina ler o mesmo livro a vida toda, que daqui a pouco, sei lá, vai te fazer chorar, ficar mal, ficar abalada. Aí não dá, a gente tem que tentar ver um meio termo, né? Foi uma ótima escolha, né? Arrasou. Esse livro é ótimo. Também acho, é uma ótima escolha. E vou aproveitando que esse é um livro que foi muito falado em TikTok, já vamos puxando o gancho aí pro tema do episódio. E eu quero saber, então, se tu acha, assim, se tu vê que o TikTok realmente tornou a literatura, né, mais popular, ou isso ainda é uma coisa muito de bolha, que a gente tá muito restrito. Como é que tu sente, assim, com a tua visão de criadora de conteúdo, assim? Cara, não tem como olhar para o movimento que o TikTok tem. Para além das redes sociais, se você pegar o que é o TikTok na Bienal do Rio de Janeiro, não tem como você negar a influência social que essa marca tem na literatura. É impossível você não falar disso. Só que, cara, eu acho que o TikTok, o BookTok no geral, nosso nicho, ele teve o hype. Ai, eu não gosto desses termos. O hype do TikTok. O auge do TikTok foi em 2020 e foi num contexto muito específico, que era o contexto pandêmico de pandemia. Pandêmico de pandemia é ótimo. Foi no contexto pandêmico, numa realidade extraordinária para o mundo todo. Então, assim, eu acho que o TikTok realmente transforma, modifica. É só você ver os números, fazer grandes pesquisas. Amanhã, inclusive, eu vou dar uma entrevista para a revista da UOL sobre isso. Então, assim... Chique, a nossa convidada, hein? Ai, caralho. Eu tô falando com naturalidade, mas assim... Mas eu acho que o TikTok influencia muito na literatura nacional, enquanto marca, enquanto plataforma que pensa esse nicho em específico. O que eu acho que falta nas outras redes sociais é enxergar esse nicho literário. Entender? Esse é o nosso movimento do BookTok, ou do BookGram, ou do BookTube. Eu trabalho também no Instagram e publico no Instagram, e eu não vejo outras plataformas fazerem o que o TikTok faz, que é entender esse nicho enquanto nicho de educação. O TikTok tem um programa de criadores de educação. A literatura está nesse meio.
TikTok dá aulas sobre isso. A gente tem contato direto com esses criadores. Tudo isso é estímulo. E tudo isso vai reverberar em quem acessa essa plataforma. Então, eu acho que o posicionamento do TikTok enquanto marca é muito interessante para validar um movimento que antes era tipo assim, pegou referência no BookTok, não é literatura. Pegou isso, não é literatura. O que acontece muito nesses movimentos é essa jogada aí. Mas eu acho que sim, influencia bastante. E se você pegar qualquer stand, qualquer produção do BookTok, é muito interessante. Já foi melhor, que hoje o engajamento realmente está uma puta que me pariu. E eu tenho mais de 30 mil seguidores no TikTok. Meu vídeo para bater 700 visualizações, ele dá muito trabalho. Muito trabalho. Eu postei o mesmo vídeo no mesmo horário no Instagram e no TikTok. No Instagram só tem 4.500. Eu bati 20 mil visualizações no Instagram, no TikTok não tem 800 visualizações. O mesmo vídeo. Então, o que eu acho que está acontecendo é que... Mas também é a gente, enquanto criador, entender qual era o contexto que fazia eu ter muita visualização antes e por que eu não tô tendo agora. Então, esse negócio de engajamento, eu fico meio afastado disso, porque não faz bem para a saúde. É verdade. E sobre o TikTok ainda, eu acho que a gente falou ali, com certeza tem uma influência, e eu acho que isso é notável até para as editoras ali, porque assim, hoje em dia tu vai numa livraria, tu pega um livro e já tem ali na capa, assim, o favorito do TikTok, tipo... Isso, sensação do TikTok, fenômeno do TikTok. Sim. É muito doido pensar isso. Eu acho que é uma ingenuidade que beira a burrice acreditar que o TikTok só tá no virtual. TikTok já passou disso há muito tempo. Então, quando você vê uma livraria parar para atrair um público com a logo de uma rede social, é porque essa rede social tem muita influência. Então, seria burrice não acreditar que o movimento do BookTok faz isso. Fez isso comigo, pô. Eu tô lendo por causa do BookTok. Eu tô lendo porque faz sentido para mim, enquanto leitora, compartilhar esse movimento. Faz sentido para mim, enquanto criadora, compartilhar essas histórias, essas ideias. E compartilhar ódio também, que é muito legal lá na plataforma. Mas é justamente isso. Eu acho que influencia, sim. Mas eu acho que falar de literatura eu acho muito abrangente. O TikTok, ele divulga literatura, mas ele divulga literatura branca. Aí é um outro contexto, uma outra discussão. Sim, total. Quais são esses livros? É só olhar os livros que viralizam nessas estandes, entendeu? Mas ainda assim é um passo. Devagar, mas é um passo. Não sei, nem sei se eu concordo com essa frase que eu falei, mas enfim. E outra coisa, né? Eu acho que o que eu, eu não sou um grande usuário TikTok. Eu vou ali, posto alguma coisa do clube, engajo em algumas coisas que eu acho interessantes, vejo os vídeos da The Book, né? e curto. Mas o que eu sinto, nem todo mundo que tá lá, e infelizmente eu noto, tá? Assim, de fora, né? Não sei se é o meu algoritmo também. A grande maioria parece que não tem um aprofundamento que deveria ter. Não porque eu pego, por exemplo, um vídeo teu que me traz muitas informações, me traz todo um contexto, me traz um resumo ali que, claro, não entrega o livro, mas que me faz ter interesse. E aí eu vou ver qualquer outro conteúdo e realmente, tipo, parece que não tem tanto conteúdo mesmo, sabe? É mais uma coisa tipo assim, li esse livro aqui, gostei. Ou daqui a pouco tem aquelas brincadeiras, né, que o pessoal fala, do tipo, meu tio não sei o que, não sei o que, e aí, quer saber como acabou? Lê o livro. Então, eu acho que tem muita coisa positiva que a gente falou, com certeza, assim, é incrível e eu acho que muda vidas real. Mas tem que garimpar, eu acho que pra tu conseguir um conteúdo foda, sabe? E é isso que me irrita na plataforma. Cara, eu vou ser bem sincera com você. Achei que ia entrar alguém aqui. Durante muito tempo, isso me irritou. No sentido de, cara, eu parei para criar um roteiro, eu parei para editar um vídeo, eu parei para fazer analogias que fazem sentido. Eu trouxe identificação, eu trouxe um conteúdo. Mas é um vídeo de uma pessoa me dando uma bala que eu te dou um livro que dá 400 mil visualizações. Só que aí eu parei para pensar que
A pessoa que consome o vídeo de me dê uma bala, me dê um livro, ela não tá interessada nessa informação que eu tô passando. E não é o tipo de público que eu quero atingir. Só que banaliza. É isso que eu tô falando. Então, assim, eu conversei muito com o Patrick, um amigo meu, Patrick Torres, escritor maravilhoso, meu amigo. Incrível. Ele falou, ele olhou nos meus olhos e falou assim: The Book, não caia nessa de se comparar. É um lugar horrível. A gente não é como essas pessoas. Você nunca vai ser como essas pessoas. E isso não é uma coisa ruim. Então, assim, uma coisa que o Patrick me disse que fez muito sentido pra mim, que é: ninguém tá fazendo na internet o que você faz. Ninguém. E aí, sabe quando ele fala uma coisa que eu fico tipo, realmente, tem trocentos canais indo em livrarias e dando livros e falando coisa, e tá massa, tudo bem, tem público pra isso. Se um criador de conteúdo continua fazendo o mesmo vídeo trocentas vezes, é porque tem alguém consumindo isso trocentas vezes. Se é isso que ele quer, massa. Mas não faz sentido pra mim, não faz sentido com a comunidade do começo que eu falei naquele vídeo. Essa não é a minha comunidade. Só que até eu entender isso, foi um processo de muita raiva. Então, cara, pra mim é muito surreal pensar que eu conheci pessoas como Tati Leite, que ela é, tipo, jurássica no mundo dos influencers. Ela tá trocentos anos. Conheci ela, muito gente boa, inclusive, maravilhosa. Só que, tipo assim, é de uma geração muito curta pra cá que tem a comunidade negra do BookTok. Entendeu como que eu faço parte de um movimento que é muito recente e que é quase um embrião de um negócio que eu falei, meu Deus, não tem condição. E aí não tem como eu olhar para esse movimento que eu faço parte e querer o número e a relevância, pelo menos em engajamento, que esse público, que é um outro público, tem. E eu não acho que esses criadores que façam isso estejam errados. Só não é o meu tipo de criação de conteúdo. Se um dia eu fizer um vídeo desse, por exemplo, o que eu faço é, tô na Bienal, engajamento é importante, não vou mentir, para mim enquanto criadora e para as marcas olharem para esse movimento é importante, eu via muita gente perguntando, gravando áudio na Bienal, fazendo perguntas aleatórias. Massa. Como que eu uso esse movimento que dá engajamento, mas para um conteúdo que é para o meu público? Aí uma amiga minha falou, a Daihara, ela é maravilhosa, ela falou que The Book você podia chegar nas pessoas e falar assim, qual foi o último livro de uma pessoa negra que você leu? E aí eu falei, caralho, eu vou muito fazer isso, amiga, você é perfeita, eu vou roubar sua ideia. E aí eu fiz, só que eu não chegava com a câmera na cara da pessoa. Inclusive, assim, a pessoa entrevistou ela mesma. Inclusive, ela estava lá fingindo naturalidade, porque é isso que eu faço. Mas, eu não cheguei com a pessoa e chamei, você quer participar de um vídeo? Eu falava, você quer participar? Eu vou fazer essa pergunta. Porque a minha ideia não é constranger uma pessoa. Minha ideia com aquele vídeo era indicação de literatura negra. Ponto. Então, para mim, ainda é um conteúdo que dá engajamento, mas é um conteúdo que faz sentido para minha comunidade. Então, assim, para mim, pro The Book, não seria criar conteúdo, entrar numa livraria e falar, tipo, pega o livro que você quiser que eu pago. Primeiro que eu não tenho dinheiro pra isso. E Nossa, segundo, eu fico impressionado com quem consegue fazer isso, gente. Mas enfim, rola coisas. Eu tenho uma língua muito grande. Não seria conteúdo do The Book. E não é porque é menos conteúdo e porque é mais conteúdo. Só não é conteúdo pro meu perfil. Não faz sentido, entendeu? Então, eu penso muito sobre isso, que é não cair nesse lance de comparação. A relevância que eu busco, a relevância que eu procuro é você olhar para um vídeo meu, para um vídeo de Monteiro Lobato, para um vídeo de Eliana Alves Cruz, para um vídeo de Conceição Evaristo e falar, entendi do que é que essa menina fala. Se isso é que eu quero absorver, se é isso que eu quero consumir, vai ser massa seguir ela. Esse é meu ponto. E eu entendo que esse conteúdo não é um conteúdo de grandes números ou grandes coisas. E um exemplo muito legal que o Patrick me deu e que eu falei, tipo, caralho, Patrick, eu te amo, me beija. Nem vai me beijar, casadíssimo, meu Deus. E gay, detalhes. E aí, que ele me deu exemplo que foi, para de se comparar, tipo assim, The Book, só que ele não é delicado, é por isso que a gente é muito amigo, que a gente fala assim, bicha, pelo amor de Deus, pare. Fala, The Book, quando a Companhia das Letras precisou de alguém para ir pra coletiva de imprensa de Angela Davis, quem foi que eles chamaram? Aí eu...
The Book, caralho! E aí eu fiquei tipo, pô, entendeu o movimento que eu faço? Não é uma coisa que vai me dar, não foi um negócio que eu recebi dinheiro e visualização. Mas, pô, eu fui chamada, eu fui convidada pra conhecer a Angela Davis. Bicha, tava na da Bahia. É a relevância daquilo ali, né? É uma relevância. A credibilidade, né? E é isso que eu construo, que eu busco construir com o meu público todos os dias, é credibilidade. Que é uma coisa que o pessoal da minha cidade fala, que é tipo assim, porra, se ela fez um vídeo sobre a enchente, é porque eu vou ouvir. Pessoas da minha cidade param e falam, velho, tu falou tudo que eu queria falar e eu não sei como verbalizar isso. Ou é um vídeo tipo, caralho, essa The Book postou um vídeo sobre tal assunto, é porque ela tem opinião. Não que essas pessoas precisem concordar comigo, mas o que eu construo é a credibilidade para essas pessoas, ao menos, ouvirem o que eu tenho a dizer. Então, é um outro tipo de relevância, é outro tipo de engajamento. E eu sinto que aos poucos está chegando em outros lugares, porque a questão do capital realmente é importante, né, galera? Vamos tá mandando publi em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Mas é outro tipo, são outros caminhos. Eu ia comentar ali que, enfim, a gente tá falando dessa questão do movimento do mercado editorial como um todo e a influência do TikTok. Eu acho que, enfim, concordo com tudo que vocês falaram. E, obviamente, é muito legal entrar numa livraria e ver um selinho ali, ou nas bienais mesmo, né, que tem bastante focado, que é um sucesso do TikTok, ter isso nas livrarias e nos sites. Porém, que nem tu comentou, uma coisa que me pega muito é quais livros estão sendo falados. Isso é uma coisa que eu reflito muito, porque, para mim, eu sei que não é do meu algoritmo, sabe? Eu sei que na verdade, o que tá todo mundo recebendo. Porque esses vídeos, que nem o Fevi disse, assim, de um meme mais curtinho ali, que daí mostra um pouco da sinopse, eu boto uma frase, ou até vídeos de resenha, eles vêm do mesmo gênero, dos mesmos tipos de autores, e literatura muito branca, que nem tu falou, principalmente. E aí a gente vai meio que entrando num ciclo infinito, do tipo, eu gostei dessa indicação aqui, desse livro X. Daí daqui a pouco desse livro, a outra indicação vai ser parecida com esse livro, e daí a gente tá lendo os mesmos livros sempre, porque a nossa referência é o TikTok. E aí cai naquilo que tu falou antes, de tu tá numa sala de aula e ver meninas jovens, com menos de 15 anos, lendo um tipo de literatura, e que daqui a pouco o próximo livro vai ser muito próximo disso, né? Porque é meio que a referência de todo mundo, dessas meninas jovens, na verdade, e das pessoas mais velhas. Então todo mundo tá meio que num círculo de mesmas coisas e consumindo e vendo e ouvindo as mesmas dicas, assim. Eu vejo que, por exemplo, nacionais é também muito nichado o tipo de viral de nacional. Eu nem vou entrar no mérito como desses conteúdos, desses livros, e não é nem, tô criticando, achando que não é livro, não tô falando isso. Mas é o meio que mesmo tipo de livro. Não é uma coisa de... Não é a Eliana Alves Cruz que tá viralizando no TikTok, sabe? Eu vou ouvir falar dela em outras redes. É isso que me pega muito, assim, em como essa rede viraliza só os mesmos autores e o mesmo tipo de literatura, sabe? E a gente sempre vai para aquele lado, a gente já falou 1000 vezes aqui no clube, mas a gente sempre reforça, que assim, precisa de um movimento ativo do leitor partir e pensar assim, cara, eu tô lendo isso, isso e isso, e tô lendo só as mesmas coisas, onde eu vou encontrar? Porque realmente a gente não pode depender só do algoritmo, né? Porque ele sempre vai acabar entregando as mesmas coisas ou coisas relacionadas. Eu até bati no meu microfone aqui. Mas. E a gente precisa entender, cara, o que eu tô lendo? Quais os autores que eu tô lendo? Tô dando oportunidade de pensar em outras culturas, outras formas de ver o mundo, de outras. Vocês não acham que é, tipo, ingenuidade da nossa parte achar que todo mundo vai querer fazer esse exercício? Ou que algumas pessoas... Não, todo mundo... É que Fevi é um menino de esperança. Tem esperança, tem fé na humanidade. Não, você gente... acha que você não pode mais comigo, você vai tirar a tristeza do Divertidamente. Não, eu acho que não é uma questão de ter esperança, eu acho que é a questão de criar um movimento, assim, pra quem está nos... Porque, assim, eu conheço gente que acompanha o clube e que tá sempre lendo a mesma coisa. Então, se você está ouvindo, inclusive, o clube está sempre lendo a mesma coisa, reflita sobre o que você está lendo, né? E claro, e não cair também naquela coisa de tipo, vou ler de forma que não é genuína também, daqui a pouco só por aproveitar uma pauta, uma questão, etc. Que acontece muito isso também, né? E no TikTok. A cara da Debut tá muito bom, vocês não estão vendo, mas tá engraçado. Mas me vem uns 3 nomes na minha cabeça agora, que se eu saltasse ia ser uns 15%. A gente corta.
Deus me livre. Cara, porra, é porque assim, sabe, como eu disse pra vocês, eu falo sobre, principalmente, literatura negra. E aí, quando a gente fala sobre isso, a galera sempre vai vincular com racismo. Obviamente, nós somos atravessados pelo racismo, mas a nossa literatura, principalmente, não é só isso. Muitas são bem distantes disso. Mas às vezes o que eu acho que acontece é que essa galera, esse público, esse criador de conteúdo que faz esses vídeos rápidos, que não lê o livro, que lê a sinopse e ganha 10 mil reais na publicidade de uma editora, essa galera. E eu não citei o nome, essa sou eu, calma. Eu lembrei de alguém. Essa. Não, eu não vou comentar sobre isso, que Deus não deixa. Essa galera que faz esse movimento, que traz isso, esse público que é genuinamente branco, que lê branco, que fala pra gente branca, que muitas vezes é elitista pra caralho, essa galera só quer lembrar que o preto existe quando o preto tá sofrendo racismo. Na minha cabeça, essa galera tem um fetiche em ver a gente falando o quão difícil é ser criadora de conteúdo negro nessa plataforma, o quão difícil é você não ter uma protagonista parecida com você, o quão difícil é quando tem essa protagonista só vincular com desgraça. Eu sinto que essa galera tem um pouco desse fetiche. Mas, porra, essa galera, sei lá, eles leem, tipo, um lugar de fala de Jamila e acha que, caralho, muito antirracista. Porra, tá parecendo Luísa Sonza lendo Silva Almeida. Bicha, se controla, pelo amor de Deus. Não tem condição. Eu não tenho mais paciência pra explicar esse povo. E é isso que me irrita. Porque, por exemplo, se você pensar no The Book, enquanto resenha, enquanto pessoa que dá opinião sobre pautas, você encontra um público. Se você pensar em terror, em alguma coisa relacionada à vida de autor, a terror, a horror psicológico, qualquer coisa, você tem a Dahara Books também. Se você pensar em pessoas que escrevem e sobre crítica literária e sobre leitura acessível, tem a Carol e tem a Dai que escreve. As duas, Carol escreve e Dai escreve. Se você pensar em pessoa que fala em mangá, em pessoas que fazem publicidade muito massa, você tem a Enevoado e você tem a Degurrit. Se você pensar em pessoa que publica seu perfil de escritor e que dá opinião sobre livros, recorte essa, você tem Patrick. A gente tem esse público, mas a galera só vai lembrar que a gente existe quando alguém falar de racismo. Porra, eu não tenho uma paciência. E essa questão da pauta que você falou é justamente isso. A galera esvazia pautas importantes e só reduz a gente a isso. A gente, pô, velho, eu conheço essas pessoas, eu sei o quão foda essas pessoas são criando conteúdo. Eu conheço, eu converso pessoalmente com essas pessoas. Eu entendo o esforço que essas pessoas fazem para não ser vinculadas somente com isso. E é muito bizarro, porque quando essa galera quer levantar a bandeira antirracista, bicha, mas dá vontade de falar, tipo, porra, desgraça, não é possível que você editou esse vídeo e você ainda teve vontade de publicar. Você tá ligada, parceira? Porque eu fico, não é possível, meu Deus. Então, assim, o que eu vejo é uma galera que tem muita visualização, muito engajamento, mas que se importa muito mais com o esmalte que foi lançado ou com a opinião de Felipe Neto sobre Biblioteca da Meia-Noite, ou com a opinião, ao invés de se preocupar com o Jefferson Tenório sendo censurado. Ou com uma autora que foi racista e transfóbica e ainda assim foi convidada para a Bienal. Ah, vai se fuder! Porra! Como é que eu tenho um público que olha para esse movimento de pessoas negras, olhar para o movimento, sim, entender que o problema não é somente ele ser censurado, mas é o porquê que ele foi censurado. Esse exercício de reflexão é que eu sinto que falta em alguns criadores de conteúdo. Porque, velho, não é possível que uma pessoa que recebe, eu tô falando de uma galera que recebe muito dinheiro para ler, e essa galera não tem senso crítico. Não é possível. E aí é isso que me irrita. Eu não tenho mais saco para ser a professora que vai explicar isso. Eu não tenho mais paciência. Se esse negócio de cola em polvo agora do esmalte tivesse acontecido há um ano atrás, eu faria um vídeo explicando por que é errado ela ter um negócio de esmalte. Eu tenho pauta. Entendo. Não tô esvaziando a galera falar sobre isso, mas, sim, porra, é sério que com isso aqui acontecendo, vocês estão se preocupando com isso? Uhum.
É isso que é você parar e gravar um vídeo sobre isso. Sim. O que me irrita é entender o que é que causa revolta nas bookredes. Entendeu? É um pseudo-intelectual branco dizendo que eu sou um crítico intelectual da literatura e quem lê isso não entende de literatura. Porra, sendo que há 3 meses atrás tinha uma menina xingando, dizendo que a gente ia dar cor errada pra esse mundo. Ah, ela foi assaltada por uma pessoa negra e ela quis descontar em todo mundo. Teve isso, tá, amiga? Coisa boa. Se atente. E aí, foi bem bacana. Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive. Mas é isso. Quando acontece esse movimento dessa menina, os poucos criadores de conteúdo branco que eu vejo falando sobre isso é tipo assim, não vamos divulgar o nome dela, não vamos falar disso. Pra não dar engajamento. Na minha percepção, você não, a questão de não divulgar o nome sobre essa pessoa é porque você não quer a sua imagem, a sua cara branca, sendo semelhante a uma pessoa branca igualmente racista. Então, o movimento que eu vejo é esse movimento de, quando for para falar de algo que dá engajamento, como um Felipe Neto da vida, aí a gente dá nome, aí a gente cita, mas quando é uma outra pessoa branca falando sobre racismo, vamos guardar um pouquinho, é que eu não leio o suficiente, aí vem a trend no Instagram, indique 5 influencers negros que você adora. Se me marcar naquilo de novo, eu vou endojar, viu? É sério, eu vou sair correndo doida. Então, assim, esse esvaziamento de pauta é que me irrita. É esse movimento. Sim, Massa. fazem a forma mais genérica possível e acham que estão sendo antirracistas, né? É isso. A gente tá falando de influência de TikTok. O TikTok realmente é muito influência na literatura. Mas não dá, quando você vai a fundo, o movimento do BookTok não é um movimento unificado. A marca pode até tentar vender isso, e talvez seja isso que eles queiram fazer com o movimento. Quando eles chamam as pessoas dentro do nicho de BookTok que tem abordagem diferente, eles queiram fazer esse movimento. Mas a realidade é que existe o BookTok e existe o BookTok de pessoas negras. E essas pessoas negras são procuradas em novembro quando sofrem racismo. Então, entender a influência nesse mercado é entender que a gente está muito atrás há muito tempo. E uma coisa que eu falei numa palestra que eu fui convidada no final do ano passado, que teve uma pergunta justamente sobre isso, é que até chegar na gente, que é criador de conteúdo, tá tudo errado. Tá errado a editora que escolheu tal autor, tá errado a editora que escolheu o ilustrador, tá errado escolher o tradutor, tá tudo errado. Como é que Verdade. é um movimento que me antecede? Não tenho saúde mental para isso, não quero. É toda uma estrutura errada, né? A gente já falou disso até em outros episódios também. Que a gente tenta, cada pessoa, né, que, enfim, está afim de fazer as coisas mudarem, a gente tenta de pouquinho, assim, cada coisinha, mas existe algo muito maior, assim. E vem, inclusive, das editoras, né? Acho que a maioria desses problemas, que essa estrutura é, tipo, dar oportunidade para pessoas diferente das pessoas que sempre as mesmas, né? Que sempre as mesmas. E, enfim, é tanta coisa para listar, e aí, que nem tu falou, vai de cada cargo ali, cada pessoa que é responsável, que às vezes comete um erro que não é só um erro, uma coisa que pode ser criminosa, ou é uma coisa que fere, né, as outras pessoas. E aí tem toda uma estrutura por trás. A gente tenta, cada pessoa que se importa com isso, falar, mas, enfim, tem coisas muito maiores por trás. Só pra gente não ficar nesse clima horrível, eu gosto de não, a gente habla mesmo, é sobre isso. É porque eu gosto, e é uma frase que eu repito muito quando estoura algum caso de racismo, que é: polêmica é Colin Hoover lançar linha de esmalte. O que acontece com o Jefferson Tenório, o que acontece com a gente é criminoso. É um outro rolê. Exatamente. Não venha tratar racismo como polêmica, não, que aí é outra parada. E é esse exercício de reflexão que falta nesses criadores. Que eu não tenho mais saco pra explicar, puta que pariu. Bom dia. Não, acho que o recado está dado, né? Coisa boa. Sim, e acho que só pra gente finalizar aí, lembrando que, assim, apesar de tudo, TikTok, né, é legal. É legal o BookTok. É legal justamente pra debater. Me chamou pro carnaval lá em Salvador, tava lá no bloco do TikTok, é uma delícia. Me deram, eu amo. Mas assim, ótimo, pô, vai.
É isso aí. A gente, bom, anotamos várias dicas aqui pra ver, porque assim, gente, eu e a Camila, nós somos velhos idosos, a gente não consegue entender aquela rede. Ela entende um pouco mais que eu. Eu não. O segredo do TikTok é usar o TikTok. É por isso que essa rede é tão boa, porque você só entende aquela plataforma quando você usa ela. Pois é. Tá faltando eu começar a usar, só que aí se eu vou viciar, aí eu quero ver. Você vai estar bom quando o TikTok mandar a notificação falando assim, ei, hora de sair. O TikTok manda um vídeo pra gente. Você não acha que ficou muito tempo? Sim, já aconteceu comigo. Mas eu ia só fazer, antes da gente encerrar, uma coisa sobre que tu comentou sobre criação de conteúdo em si, que é muito importante esse exercício de entender o que gostamos de ler versus queremos fazer isso porque está hypado, que foi uma coisa que a gente percebeu também. Nós somos ainda criadores de conteúdo muito pequenos, assim. Mas eu acho que bem nos últimos meses que a gente foi entender sobre o que a gente queria falar, como a gente queria falar, e justamente aquilo que tu disse, eu não quero ler isso só porque, na teoria, isso vai me render engajamento. A gente começou a perceber que não era essa linha que a gente queria seguir e foi bem mais saudável pra gente. A gente já falou aqui outras vezes no podcast, mas achei legal pontuar, porque eu acho que quanto mais a gente recebe produtores de conteúdo aqui, todo mundo meio que fala a mesma coisa e acaba sendo uma energia positiva do tipo, não vamos nos cobrar e vamos fazer o que a gente gosta de fazer, acreditar no que a gente Não, e uma gosta, coisa que a The Book falou que é muito real é, tipo assim, entender o que você não quer fazer também. É muito importante. Isso é muito importante. E sobre essa movimentação do ciclo do TikTok também, que é algo que a gente reflete muito sobre. Eu acho que tu encontrou o teu formato de trazer a tua personalidade, fazer as pessoas identificarem e isso dar certo, né? Isso te rendeu, que é ótimo. Que é o sonho de todo mundo, mas para nós, por exemplo, não chegou esse momento ainda justamente pelo que tu falou. A gente não quer daqui a pouco fazer coisas que a gente não está confortável porque a plataforma está exigindo, porque criadores já fazem. Sim. Então, enfim, só para encerrar essa parte de TikTokizar, precisava falar isso. É isso aí, então acho que temos um episódio. É isso? Temos um super episódio com uma super convidada. Nossa, que falou mesmo, eu amei. Venha mais vezes, parte 1, 2, 3, 4. Sim, a gente ainda tem muita coisa pra falar. Eu fico com vergonha. Quando a gente se encontrar pessoalmente, eu provavelmente não vou lembrar do rosto de vocês, porque eu tenho que ver a pessoa pessoalmente 3 vezes pra eu ter memória física delas. Mas, bicho, no off é tão legal, tão bacana. A gente pode falar mesmo, né? A gente é bem assim de saúde, conte com a gente. Temos que fazer esses encontrinhos aí, né? Próximas bienais, a gente sempre fala. A gente é aqui do Sul, mas assim, quando tivermos que ir, né? A gente já foi na de São Paulo, eu fui na do Rio também, tive uma passada rápida. Mas quando a gente for, a gente gastando tempo aqui do podcast pra ficar combinando no rolê, né? Eu juro. Mas assim. Por favor. Mas é porque foi legal o episódio. Vem como se eu estivesse na Bahia. Gente. Bienal da Bahia, cara. Eu queria muito ir. Não me empurra que eu já estou na beira. Eu queria muito ir. Fui lá até passagem e tudo, assim, eu queria muito ir. Ela literalmente queria, porque ela ficava me mandando print dos valores dos voos toda hora no grupo do clube. Eu ficava, Camila, não dá agora. Só um adendo assim rapidinho. Em 2022 teve a Bienal da Bahia depois de 9 anos sem Bienal. Então foi um movimento do tipo, olha, a gente ainda tá aqui, é um movimento massa. Então as editoras estavam entendendo o que é que estava acontecendo. Então a expectativa é que para esse ano seja muito maior e muito mais legal. Tipo, já tem marcas que não estavam na última Bienal da Bahia que vão estar agora, que inclusive vou estar com algumas lá em mesas e bate-papos, coisas bem legais, graças a Deus. E aí é bem interessante. Mas, enfim, é muito difícil ser criador nordestino, só falar aqui, porque eu tô vendo alguns sudestinos tentando prestar coisa na Bahia e eles estão vendo como é difícil. E aí é o dia mais fraco da gente, o dia mais tranquilo da gente tentar fechar coisa na Bahia. É uma delícia. Então, vou tentando, mas eu acho massa esse movimento. Mas é isso aí. Bom, então, estamos aí com um episódio maravilhoso. Só temos a agradecer, né, a Débora The Book, né, conhecida aí. Vamos deixar todas as redes e links e coisas e indicações que ela deu aqui na descrição do episódio. E, enfim, é isso. Muito obrigado. Foi incrível mesmo, assim. A gente vai ter um papo que foi acho que de tudo. Já sabemos da tua vida, já sabemos teu ritmo de produção. Meu Deus.
A gente ama uma fofoquinha, assim, ó. Você que vai ouvir, vai, né, tomar um cafezinho, uma bebidinha, ouvindo as nossas fofocas literárias. Então foi ótimo. Muito obrigada, The Book, porque a pessoa disponibilizar o tempo dela pra conversar com a gente e a gente não paga nada, né? Tudo no amor, então é isso que mais vale. E, enfim, muita gratidão mesmo. E volte mais vezes. A porta estará sempre aberta, a porta virtual. Sim. Ai, obrigada pelo convite. Eu falo pra caralho, mas eu fico com vergonha, tá? Porque eu ainda não consigo naturalizar certo tipo de coisa que eu faço por causa das redes sociais. Isso é uma coisa que buga muito minha cabeça. Mas enfim, vocês são ótimos, vocês são muito carismáticos. Meu Deus, me senti conversando com amigos, o que não é muito seguro, porque está sendo gravado. Então tem coisa que não pode ser verbalizada, entendeu? Mas muito obrigada. Verdade. Então, para você que nos ouviu aí, muito obrigado pela sua companhia. E até semana que vem. Um beijo. Um beijo. Beijo.